Meus queridos irmãos, eu quero saudar e abraçar a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também você que está acompanhando virtualmente, que a bênção de Deus alcance seu coração, abençoe sua família, aqueles que estão convalescendo, que o Senhor esteja aí, dando graça, abençoando e curando, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 32 a 34. 3 versículos apenas. Marcos 10, 32 a 34. Vamos ler juntos, queridos? Leamos todos. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Amém. Deus querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. E agora, dá-nos graça, a iluminação dos olhos do coração pela ação do Teu Espírito Santo, entendimento, que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e acolhida com fé. Glorifica o Teu nome, Senhor, que esta seja uma noite de salvação, uma noite de retorno ao primeiro amor daqueles que se afastaram, e que a Tua palavra nos alimente, Senhor, e ao sairmos daqui desse culto, saiamos com o coração cheio de gratidão e com a firme disposição pela ação do Teu Espírito para vivermos uma vida cristã digna da vocação a que fomos chamados. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria começar pensando com você. Imagine que você teria a certeza da humilhação, da zombaria, do sofrimento e da morte. O que você faria? O que eu faria? Como nós reagiríamos? Fugiríamos? Tentaríamos nos esconder? Iríamos prantear? Agora, olhando para o texto que lemos, imagine alguém que sabe de tudo isso e que sabe de todos os detalhes. Sabe quem iria traí-lo, era sabedor de quem iria traí-lo, de quem iria zombar dele, que todos os seus amigos o abandonariam, que o seu sofrimento seria cruel. E ainda assim, queridos, olhando para o texto, percebemos que ele caminhou firme, ele foi na frente, ele não hesitou, ele não retrocedeu, ele não se defendeu. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esse é Jesus, queridos. Esse é Jesus, o nosso Salvador. Razão de ser da nossa fé, razão de ser da existência da igreja. Esse é Jesus, que pagou um alto preço para que fôssemos reconciliados com Deus Santo. Esse é Jesus, que nos amou, sendo nós ainda pecadores.
John Bunyan, o autor de O Peregrino, escreveu também um livro, um clássico, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. E John Bunyan disse de Jesus: Ele é o Salvador misericordioso. Ele é o Salvador misericordioso e suficiente para o pior dos pecadores. O Evangelho tem uma mensagem poderosa e viva de esperança. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E nessa obra que eu citei, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, Bunyan escreveu: Jesus Cristo é um Salvador tão poderoso quanto pronto, tão disposto quanto capaz de salvar os pecadores. Oh, queridos, aqui estamos diante da palavra do Senhor que nos fala de Jesus, o Filho de Deus. Ele estava caminhando à frente dos discípulos rumo a Jerusalém. E mais uma vez, pela terceira vez agora, ele anuncia seus sofrimentos, sua morte, sua rejeição. Mas também ele fala da sua ressurreição. Olhe para o texto novamente, esses 3 versículos, e perceba: Jesus caminhava voluntariamente rumo ao sofrimento. O plano soberano de Deus estava revelado. E o modelo do discipulado está aqui, da cruz para a glória. E é sobre isso que nós queremos pregar nesta noite. O nosso tema é o servo sofredor e o custo do discipulado. Em primeiro lugar, verso 32, queria destacar aqui essa decisão firme do Senhor Jesus, essa decisão consciente do Senhor Jesus. Verso 32, estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Eu tenho dito que esses são os últimos dias de vida de Jesus aqui na terra. Ele tinha deixado a Galileia, estava agora atravessando ali essa região chamada Pérea, iria passar por Jericó e chegar depois em Jerusalém, onde seria morto. Mas esse primeiro ponto que eu quero destacar aqui, esse é o ponto primeiro da mensagem, é a determinação consciente do Senhor Jesus Cristo. Vejam o cenário aqui descrito por Marcos, inspirado pelo Espírito Santo. Como é que ele destaca Jesus? Jesus está à frente dos seus discípulos. Por quê? Porque havia no seu coração uma disposição firme para obedecer à vontade do seu Pai. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente. Vejam, ele não evitou o sofrimento, pelo contrário, ele enfrentou o sofrimento com coragem, com submissão à vontade do Pai. Ele foi em obediência. O texto diz que os discípulos estavam admirados, possivelmente admirados por causa da firmeza de Jesus. Eles já percebiam, o ambiente já não era favorável, e em Jerusalém o ambiente seria muito mais hostil, mas os discípulos ficam admirados. Ele está indo tão firme, tão determinado, não é? Percebam que os demais seguidores de Jesus, os discípulos, os próprios discípulos, estavam atemorizados, certamente prevendo o perigo que os aguardava em Jerusalém. E aqui nós temos um contraste grandioso entre Jesus e os seus discípulos, né? Jesus com determinação, os discípulos confusos e temerosos, mas ele vai à frente, ele vai firme. Ele já havia dito: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Houve uma ocasião quando ele disse: minha alma está profundamente triste, e o que direi? Pai, passa essa hora.
Ele disse: não, foi precisamente com esse propósito que eu vim. Lendo alguns comentários sobre esse texto, estava lendo John MacArthur, e ele dizendo que aqueles que não creem em Jesus como Redentor, como Salvador, como o Messias prometido, eles fazem a seguinte leitura: Jesus não discerniu o que estava acontecendo, Jesus se expôs demais, e por isso ele foi morto. Esses céticos, eles não creem no Senhor Jesus como o Messias prometido, como o Redentor, como o Salvador, e dizem: ele foi ingênuo, ele passou por tudo isso por pura ingenuidade, ele não percebeu o perigo que estava correndo. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que Jesus veio para ir à cruz. Jesus, Deus e Deus, segunda pessoa da Trindade, fez-se homem, fez-se gente, tomou a forma humana, e ele veio, aquele bebezinho que nasceu em Belém da Judéia, ele veio para ir à cruz, para ser crucificado fora da cidade de Jerusalém, e assim cumprir o plano e o propósito eterno de Deus, porque o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi uma derrota. Jesus morreu como Senhor, como Ele mesmo disse em uma certa ocasião: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para reavê-la. Agora não se iludam, Jesus não era invulnerável às dores, Ele sofreu fisicamente, moralmente, espiritualmente, porque aquele que nunca cometeu pecado, Ele se fez pecado por nós. Então Ele sofreu, mas Ele estava caminhando firme rumo ao Calvário. Segundo lugar, queridos, dentro desse tema, o servo sofredor e o custo do discipulado, nós temos aqui, versos 33 e 34, a terceira predição desses sofrimentos. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Das 3 vezes em que Jesus falou a respeito de seu sofrimento, sua morte e ressurreição, e ele começou a falar logo depois da confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa aqui é a mais completa. Vejam, queridos, se você olhar lá Marcos 8:31, Marcos 9:31, você vai perceber Jesus falando sobre esse tema nas outras vezes, né? Está escrito assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário, estou lendo Marcos 8:31, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Capítulo 9 agora, verso 31. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Aqui, nesse relato do nosso texto, Marcos está aqui ressaltando a progressão das informações. Há uma clareza de um progresso da rejeição a Jesus, da hostilidade contra Ele, da perseguição a Ele, do sofrimento. Um comentarista chamado Simon Kistemaker, ele escreveu o seguinte, com base nesse texto: o Filho do Homem será entregue. E ele diz: a expressão passiva será entregue indica a soberania de Deus no plano da redenção, mesmo por meio da traição humana. Ele diz mais: a referência aos líderes judeus, sumos sacerdotes e escribas, mostra a responsabilidade do sinédrio. E diz mais: o envolvimento dos gentios, no caso aqui os romanos, revela que
tanto gentios como judeus participam da rejeição de Cristo. E por fim, Stimaker diz, a descrição do escárnio. Cuspiram no seu rosto santo. Ele foi açoitado. Ele foi zombado, ele foi rejeitado, desprezado. Ele foi morto. E culmina com o processo da sua humilhação, desde a sua encarnação, quando ele deixou a glória, até a cruz e o túmulo. No entanto, queridos, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da esperança viva. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu como Senhor e ele venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? E isso enche o nosso coração de esperança, queridos. Nós que estamos nesse mundo caído, nós somos peregrinos. A nossa pátria não está aqui. É certo que nós temos uma cidadania brasileira, mas a nossa pátria real não é aqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos caminhando rumo à glória. E nós podemos dizer como os morávios, o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Nós podemos seguir o nosso Senhor Jesus. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele é primícia dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Terceiro lugar, dentro do nosso tema, o servo sofredor e o custo do discipulado, eu queria destacar aqui a vergonha da cruz. Nós temos aqui nesses poucos versículos uma espécie de uma teologia da cruz. E essa teologia da cruz contrasta com as expectativas messiânicas comuns da época. O povo de Israel esperava um Messias libertador do jugo romano. Eles tinham uma visão de reino terreno. Eles olhavam com expectativa o momento quando o jugo imposto pelos estrangeiros seria retirado. Eles esperavam um Messias político, um Messias militar. E então o Messias vem e diz que haveria de sofrer, que seria rejeitado, açoitado, desprezado, iria morrer. E essas verdades estão no centro do discipulado cristão. E nós podemos dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque a cruz está vazia, o túmulo ficou vazio, e Ele reina, Ele é o Senhor, Ele está conduzindo a história, queridos irmãos. Somos cidadãos brasileiros, e como cidadãos brasileiros, nós devemos fazer a diferença em uma sociedade caída e corrompida. Discípulos de Jesus não podem viver como todos os outros vivem. Discípulos de Jesus não devem fazer o que todo mundo faz. Discípulo de Jesus não pode embarcar nesse conceito do cultural, do jeitinho brasileiro. Um discípulo de Jesus deve seguir os passos do Mestre. Queridos, assim como Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, e orou e lamentou por causa da dureza do coração, nós deveríamos lamentar que às vezes o nosso foco é na economia e em outras áreas. Não estou dizendo que isso não é importante, claro que é importante para uma vida digna, mas o nosso foco talvez precise ser ajustado. Nós precisamos olhar para esse país de tantos milhões de brasileiros que tem uma grande maioria que não conhece nada da graça de Deus. Isso deveria trazer um peso no nosso coração. Um país idólatra, envolvido com ocultismo, um país marcado pela corrupção, queridos, desde 1500, quando o Brasil foi descoberto,
a sua história é marcada pela corrupção. Colônia, império, República Velha, República Antiga, Nova República, é um país marcado pela corrupção, porque a corrupção está dentro do coração das pessoas, queridos. Então só existe uma esperança para uma mudança profunda no nosso país. É o novo nascimento, é um novo coração, ser uma nova criatura. E eu creio que o nosso foco deve estar nessas coisas, queridos. Jesus subiu para Jerusalém, aquela entrada triunfal, foi aclamado, as pessoas lançavam os vestes, pavimentando o caminho para ele. Mas Jesus, quando olhou Jerusalém do alto, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto seus pintinhos e vocês não quiseram. Queridos irmãos, que Deus nos dê um coração quebrantado e o coração de um intercessor. Olhem para Neemias, o que fez Neemias quando ele recebeu notícias de como estava a sua terra, a cidade de Jerusalém, o templo destruído, os muros derribados, pessoas sofrendo, pessoas em grande miséria. E quando ele ouviu isso, o que ele fez? Rasgou suas vestes, humilhou-se diante do Senhor, clamou pela sua terra. Queridos, nós precisamos nesse país de uma igreja que ora mais, de uma igreja que interceda mais. Ter uma saudável aspiração política, isso é nobre. Nós até cantamos um hino que fala de um governo justo. É nobre aspirar por essas coisas, mas nós precisamos entender, queridos, que nós estamos aqui como igreja para sermos sal e luz, como ouvimos na pregação da manhã, e o de que as pessoas mais necessitam. É claro que moradia digna, segurança, educação, saúde, saneamento básico, isso é razoável, tudo isso é importante e necessário. E se nós tivéssemos menos corrupção nesse país, teríamos até uma qualidade de vida melhor. Mas esse não era ainda o ponto nevrálgico. O grande problema é que nós vivemos em um país de pessoas perdidas, escravizadas, que não conhecem, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E a igreja, ela precisa acordar, queridos. Não são determinadas manifestações políticas em dias tais, escolhidos pelos organizadores, mas a igreja tem que se colocar vigilante o tempo todo e orar por esse país. John Knox, que é conhecido como o pai do presbiterianismo, como é que ele orava pela Escócia? Dá-me a Escócia ou eu morro. Queridos, nós precisamos de brasileiros assim, brasileiros crentes, brasileiros servos de Deus. Agora, brasileiro, que pode até vestir verde e amarelo, mas não ora, que diferença fará? Estou sendo bem direto mesmo. Brasileiro que não lamenta, que não pranteia, né? Que pensa que a esperança está apenas num governo diferente, as coisas vão mudar. Nada disso, queridos. O que muda a sociedade, o país, as vidas, é o Evangelho do Senhor Jesus. Não nos iludamos, queridos. Respeitemos o nosso símbolo nacional, um deles, que é a bandeira, mas nós precisamos empunhar a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus, queridos. Estamos tímidos. Vestimos verde e amarelo, mas praticamente não falamos de Cristo para as pessoas. Não oramos, não fazemos como Neemias, não oramos, não jejuamos, não lamentamos. Não fazemos como o profeta Joel, ou como Daniel, que estava no cativeiro e lendo Jeremias entendeu que o período do cativeiro seria de 70 anos, e ele, quando lê essa verdade, ele lamenta profundamente diante de Deus.
Ó Deus, a Ti pertence a misericórdia, mas a nós o corar de vergonha. Igreja, acorde, igreja. Acorde e viva um cristianismo autêntico, verdadeiro, seja sal e luz, faça a diferença na sociedade. Dê testemunho. Porque Jesus veio a esse mundo, passou por todo o processo de humilhação, para ser possível uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida diferente para a glória de Deus. Quarto lugar, eu queria destacar aqui o discipulado cristão. Olhando para o texto, Jesus está subindo para Jerusalém, os discípulos estão meio que espantados, assustados, temerosos. Percebam o cuidado pastoral de Jesus, havia uma multidão ali também com ele, mas ele chamou os discípulos à parte, ele está investindo, discipulando aqueles homens, preparando aqueles homens para a grande obra que seria realizada depois do derramar do Espírito Santo. E se você ler o livro de Atos dos Apóstolos cuidadosamente, você perceberá o avanço do Evangelho. Deus é o Deus da história, Ele está cuidando de todas as coisas. Não pense que Deus está cochilando, está dando um descanso, nada disso. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Quando Jesus veio, queridos, e os livros de história da igreja cristã mostram essa realidade, 3 povos contribuíram para a chegada do Messias. Os romanos, quando fizeram estradas, estabeleceram a chamada Pax Romana. Os gregos, por causa da língua, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o grego koiné, e o Evangelho foi proclamado. E os judeus, com o Antigo Testamento, as profecias a respeito do Messias. E então Paulo escreveu aos Gálatas: na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Queridos, Deus está conduzindo a história. Jesus veio no tempo certo, e Ele também voltará no tempo certo. Ele voltará, Ele virá. Então o nosso foco deve ser muito mais outro. Nós prezamos do Senhor Jesus. É com Ele que nós vamos aprender a olhar para o nosso país com os olhos do Senhor Jesus e entender que Ele é poderoso para salvar o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. Agora você imagine esse Brasil com um pouco mais de 30% de evangélicos, ou crentes, ou protestantes. Agora imagine esses 30% formado por cristãos de verdade, não é religiosos, mas por gente de Deus, por discípulos de Jesus. Que mudança isso provocaria na sociedade, não é verdade? Esse é o nosso chamado, o discipulado. Vejam como Jesus chama os discípulos à parte. Ele está subindo para Jerusalém, e Ele está mostrando aqui, Ele vai falar sobre isso mais adiante também, que a cruz não é apenas o destino de Jesus, mas também o modelo para os seus seguidores. Quem quiser segui-lo, deverá negar-se a si mesmo e tomar dia a dia a sua cruz. Eu concluo dizendo, antes de umas aplicações, Jesus é o servo sofredor, conscientemente cumprindo a sua missão. Estava firme, estava determinado. A cruz é o centro da missão messiânica. Ele veio para ir à cruz. A ressurreição é o clímax que transforma a tragédia em vitória. Como eu gosto daquele texto que está no Evangelho de Lucas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. A ressurreição é o clímax que transforma a tragédia em vitória. Queridos, discipulado
implica seguir Jesus nesse mesmo caminho de humildade, de humilhação, de sofrimento e de esperança. Os estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos foi escrito com muitas informações dadas por Pedro. E não é sem razão que o texto central do Evangelho de Marcos está lá no verso 45 do capítulo 10. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora abra aí a sua Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Veja o que é um cristianismo verdadeiro. Olha o que é discipulado verdadeiro. 1 de Pedro 2, verso 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Queridos, isso aqui é patriotismo celestial. Vejam. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, ou seja, no meio daqueles que não conhecem a Deus, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor Jesus, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Isso é discipulado. Ele continua, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E ele continua, e agora falando aos servos, aos escravos cristãos que eram maltratados pelos seus senhores, e ele diz, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por causa de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Queridos, aqui está o nosso paradigma, o nosso modelo padrão, o Senhor Jesus. Veja o que o texto diz. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado dolo ou engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo, ele foi firme. Que Deus nos levante como uma igreja séria, uma igreja de cristãos, não apenas religiosos, mas cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus. Se tiverem de sofrer, que seja por causa do testemunho da fé, das boas ações, de uma vida justa. E eu faço aqui breves aplicações. Primeiro, queria destacar mais uma vez a decisão firme de Jesus. Jesus ia à frente. Ele caminhou com determinação inabalável.
Ele não se desviou do sofrimento, mas enfrentou o sofrimento por amor, por obediência ao Pai. Satisfez a justiça do Pai, nos resgatou, nos salvou. Precisamos pensar nessas verdades. Queridos, devemos seguir Jesus com essa mesma disposição, ainda quando o caminho for difícil, na força que Ele supre, queridos irmãos. Aqui chama a atenção para esse fato de que os discípulos estavam assustados, estavam admirados, não é? Mas o discipulado verdadeiro, ele confronta as nossas expectativas. O caminho para Jerusalém seria o caminho da cruz. Isso estava causando espanto, temor, mas Jesus estava à frente. Ele também está indo à frente. Ele vai nos conduzindo. Ele é o pastor supremo da igreja. Ele é o Senhor. Ele está conduzindo a história. Vejam, Jesus mesmo disse aos discípulos que ele seria entregue, seria escarnecido, seria morto, mas ele ressuscitaria. Nós temos aqui a soberania de Deus, Pai, a submissão do Deus Filho. Essa entrega permitida por Deus, a morte de Cristo, não foi uma tragédia fora do controle. Não, ele se expôs demais e foi à cruz. Não, ele foi à cruz voluntariamente, com determinação. Jesus não é vítima, mas voluntário no plano redentor. E, por fim, eu destaco aqui o discipulado cristão à sombra da cruz. Aqueles que seguem Jesus devem estar dispostos a participar dos seus sofrimentos, como lemos aqui no capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só depois da cruz vem a glória, mas nós temos a esperança bendita da glória. Então, louvado seja o nome do Senhor por Jesus Cristo, nosso Redentor. Queridos, quando eu leio um texto como esse, e vocês vão ver o texto seguinte, o grande receio é que meu coração enganoso não se aperceba da profundidade, da riqueza dessas verdades. E vocês vão notar que Jesus investiu na vida daqueles discípulos. O texto seguinte vai mostrar que eles estavam ambicionando postos políticos. Um queria sentar-se à sua direita, à sua esquerda, pensando simplesmente no reino terreno. Jesus está falando de sua paixão, de sua rejeição, do seu sofrimento, da sua morte. E os discípulos estavam pensando em posições de destaque, uma à direita e uma à esquerda. E quando eu estava estudando o texto e lendo todo o contexto, pensando: como o nosso coração é insensível, tantas vezes a gente ouve a palavra, lê, mas a gente não tem um entendimento mais profundo do que significa a obra redentora. Queridos, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele já nos livrou da culpa do pecado, do poder do pecado. E quando Ele voltar, estaremos livres da presença do pecado, estaremos para sempre com Ele. Mas enquanto peregrinos, vamos seguir os passos de Jesus, olhando para Ele, aprendendo com Ele, sendo fortalecidos nele e vivendo um cristianismo autêntico. Isso fará a diferença na sociedade, haverá de glorificar o nome de Deus. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Ele nos abençoe. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, quando você ouve falar sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre esse fato que o justo morreu pelos injustos, não toca seu coração, clame a Deus por misericórdia. Você que esfriou espiritualmente, se desviou, olhando para outras coisas, arrependa-se hoje e diga: Senhor, coloca a minha vida no rumo certo, olhando para o Senhor. Eu quero viver para a glória e honra do Teu nome. Que Ele nos abençoe, meus amados. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar ao Senhor
Preste atenção na letra, tem tudo a ver com o que foi dito aqui, e depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. O Evangelho é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo
é o Espírito da verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade está no Evangelho do Senhor Jesus. Esse Evangelho que liberta, que muda vidas, que muda realidades, que muda famílias. A história da igreja dá testemunho de nações que foram impactadas pelo poder do Evangelho. Olhem para o Novo Testamento, leiam Atos, a história da igreja. Como é que essa igreja avançou? 120 pessoas, 3.000, 5.000, dia a dia o Senhor foi acrescentando que iam sendo salvos. Como foi que eles fizeram? O que foi que eles fizeram? Eles oravam, testemunhavam e pregavam, e discipulavam, faziam discípulos. Queridos, pouco menos de 30 anos, o Império Romano foi atingido pelo poder do Evangelho. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? É o poder da cruz. Isso é grandioso. Essa afirmação não é tão chocante. Deus se fez maldição. O santo, recebeu a ira de Deus para nos livrar da ira vindoura. Vivamos uma vida cristã digna para a glória dele, queridos. Em nome de Jesus.